Fala galera, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live hoje agora nessa live especificamente para a gente poder falar um pouquinho sobre o indicador e sobre o robô 2MV Force. Especificamente, agora nesse começo aqui da live, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil volatilidade, tá? A gente vai falar sobre o perfil volatilidade, que é um perfil novo. É um sexto perfil que o robô 2MV Force tem, né? Ele tinha 5, agora com essa implementação das novidades do robô, entre as novidades existe também um perfil novo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, explicar como utilizar, como colocar na tela. Então, nessa primeira parte aqui da live, a gente vai falar sobre isso. Então, bora lá, Denis, Evandro, vamos nessa? Vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, depois a gente abre para perguntas, porque a gente vai usar esse vídeo aqui para utilizar no manual. Então, nós estamos aqui com o senhor Evandro Soares, que é o pai da criança, que vai nos explicar o funcionamento aí do perfil volatilidade. Antes de falar de perfil volatilidade, nós vamos instalar do zero um gráfico com tudo o que precisa para te operar volatilidade. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, abrir um perfil novo aqui, vou salvar com o nome de volatilidade, para mim saber o que é. E aquele passo a passo, né? Para quem está instalando o robô agora na primeira vez, ainda não tem o 2MV Force instalado, nós vamos fazer aquele beabá. Vamos vir aqui, clica com o botão direito do mouse em cima do candle ou do box, vamos vir em aparência, vamos pintar todos os candles de branco e aqui, ó, vamos fazer a base toda ela branca para a gente instalar o nosso indicador 2MV Force. Para instalar o indicador, inserir indicadores 2MV Force, tá? Tá aqui ele. Vou inserir numa nova janela e a gente já tem aqui o nosso indicador instalado, tá? O que eu preciso fazer de diferente neste indicador aqui? Primeira coisa, clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o histograma. Eu, por exemplo, opero com micro, eu vou botar no modo compacto para não ocupar tanto espaço, já que eu quero ver bem as bandas do volatilidade. E vou vir aqui em propriedades, no perfil, e vou colocar o meu perfil volatilidade, tá? Então, como o perfil volatilidade, ele contém aí alguns filtros a mais, quando tu instala ele, primeira vez, ele fica todo verdinho, a partir do momento que ele está instalado no gráfico, ele vai começar a passar a funcionar. Mas isso não é o principal. Quando a gente trabalha com o perfil volatilidade, a gente não está muito preocupado com a coloração dos boxes. O que a gente está preocupado é em operar os movimentos de volatilidade. E para mim saber como estão os movimentos de volatilidade, eu vou fazer o estudo e eu vou definir algumas bandas para o nosso robô operar. É isso, Evandro? O nosso robô vai operar bandas de volatilidade? Isso aí, Denis. Nesse perfil você consegue estudar o balanço do gráfico e você consegue calibrar, né, o 2MV volatilidade para atender melhor o balanço de cada tempo gráfico, de cada tamanho de box de Renko, isso aí. Mostra pra gente essas bandas aí. Então tá, pessoal. Para gente instalar as bandas, essas bandas elas não vêm automática no indicador 2MV Force. Não basta botar o indicador aqui no perfil volatilidade para as bandas aparecerem, tá? Então o que a gente tem que fazer? Para quem for assinante do robô ou for assinante do indicador 2MV Force, vocês terão de brinde mais um indicador disponível que se chama 2MV Volatilidade. Para inserir ele, vai aqui em cima, inserir indicadores 2MV Volatilidade. E esse 2MV Volatilidade, eu vou inserir direto no gráfico. Dou um OK aqui. E aqui já está aparecendo para mim as duas bandas, tá?
banda superior, banda inferior. Vamos deixar isso aqui mais bonitinho, Evandro? Vamos pintar essas bandas? Bora lá. Então, deixa a linha central azul clara. Vamos lá. Linha de cima, a gente Calma faz aí, o quê quando bate na resistência, Denis? A gente procura uma venda, então põe vermelho em cima, verde embaixo e azul ao centro. Linha central. A linha central é azul claro, tá? Isso. Linha 2 é a banda de cima, vermelha. A banda de cima nós vamos deixar na cor vermelha. Por quê? Porque a banda de cima é aonde nós vamos vender, a banda de baixo aonde nós vamos comprar. Então, a banda 3, nós vamos deixar ela de verdinho. É isso? É isso. Agora, clica em cima do indicador e tira a regra de coloração. Depois a gente fala melhor sobre o que é essa regra de coloração. Pronto. Beleza. Aqui, ó, banda superior, banda inferior. Aqui tá meio bugado o meu renco aqui. Por quê? Porque este é um perfil que a gente desenvolveu para o robô que pode ser utilizado com renco. No caso aqui, o meu renco aqui, ele está sem o pavio. Vamos botar o pavio aqui que vai ficar mais bonitinho. Ó, agora sim, estou com renco com pavio. Mas o Evandro opera ele em gráfico temporal, com candles. Então, Evandro, dá um exemplo de gráfico temporal aí para a gente definir uma banda aí para trabalhar com o dólar ou com o índice. Tá. Vamos lá, só para o pessoal entender como vem padrão. Dá 2 cliques, abre a propriedade do indicador. Só para o pessoal ver onde eles conseguem ajustar a amplitude da banda. Vocês vão ver aí, pessoal, que tem aí, ó, banda positiva e negativa. Ele vem padrão, eu não estou enxergando, é 0,10? 0,10. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, assim... Aí, ó. Pronto. Se você tá num renco, que é o caso do Denis, que a banda não está encostando nas sombras, ou você diminui essa amplitude aí na propriedades do indicador, né? Ou você aumenta o tamanho do renco. Então, Denis, deixa 0,10. Que renco que você está aí no dólar? Estou no 7R. Coloca 12R. Só aí o pessoal vai conseguir visualizar bem o rabicho chegando nas bandas. Olha lá. Então, aí o teu robô venderia lá quando toca na banda de cima ou compraria quando toca na banda de baixo. Então, são as duas maneiras de você calibrar o ponto de entrada. Diminuindo a amplitude das bandas ou, se a banda não está chegando, né, na região de toque do gráfico de renco, aumenta um pouco o renco. Eu gosto de usar, Denis, o gráfico de 15 minutos, tá? De 15 ou 60 minutos. Tá? Então, aí a gente vai calibrando as bandas. Então, ó, pode ver ali, ó, teria dado uma venda um pouco para trás, bem naquele eixo, nesse rabichão aí. Tá? E a compra para baixo não chegou, mas tem uma amplitude boa. Então, para o gráfico de candles, também é a mesma dinâmica. Se a sua banda não está chegando até os rabichos, até as sombras, ou você aumenta o time frame, ou você diminui a amplitude. Claro que a gente vai ensinar vocês a calibrarem nas lives, tudo, mas aqui é só uma dica rápida de como ajustar a amplitude em relação à volatilidade do gráfico. Isso aí, Denis. Então, nós temos duas formas de calibrar este indicador, tá? Uma delas, Evandro, pelo que tu está me dizendo, eu posso modificar as bandas de acordo com o meu time frame preferido. Então, se eu gosto de operar o 15 minutos e a banda não está atingindo os meus pontos de 15 minutos, da volatilidade de 15 minutos, eu posso vir aqui, dar 2 cliques nas propriedades aqui do meu indicador, tá? Vim aqui em parâmetros e diminuir as bandas. Posso colocar uma banda mais curta. Por exemplo, vou botar aqui 0,8.
Só para a gente ver o exemplo. Olha só, encostou lá, ó. Bateu em cima, vende, bate embaixo, compra. Neste momento aqui, se tivesse com o robô ligado, estaria armando uma posição de compra. Outra maneira de fazer é qual? É você trabalhar e estudar a volatilidade do ativo, tá? Estudar a volatilidade do ativo, tá? E colocar as bandas pela volatilidade e ajustar o time frame pela volatilidade, tá? Então, tu pode ajustar o time frame pela volatilidade ou fazer o inverso, né? Se eu tenho um time frame preferido ou um tempo gráfico preferido, eu posso ajustar as bandas para o meu tempo gráfico. É isso, certo? Trazendo para a prática, é assim, se você tem uma estratégia pelo MapMan, que a gente tanto incentiva o pessoal a estudar, eu busco operações de 100 pontos no índice, né? Você vai ter que calibrar a amplitude do meio da banda para baixo, que tenha pelo menos 100 e poucos pontinhos. Em cima disso, você vai encaixar o tamanho de renco ou o time frame, tá? Ou, se não, você é especialista em um tempo gráfico ou um determinado tamanho de renco. Não, eu bato o olho uns 5 minutos, eu sei o que acontece. Aí você vai ter que calibrar a banda de acordo com o teu gráfico. É isso. Tem as duas maneiras, tá? Você pode ajustar pela sua expectativa operacional, pelo range de pontos, baseado no estudo de MapMan, ou, se você é especialista em um tempo gráfico, você mantém o tempo gráfico e ajusta a banda de acordo com a tua percepção. É isso, Gaúcho. Perfeito. Tem mais um detalhe aí, principalmente para quem opera do robô, que a gente incluiu aí, o Evandro incluiu nos seus estudos, que é o delta, tá? O delta do Renko ou do candle em questão. Para que serve esse delta, Evandro? É para a gente evitar comprar e vender nas bandas quando acontece um candle tipo esse, um Orobozu, fora totalmente de padrão, é isso? Então, vamos lá. Quando a gente desenvolveu esse perfil e colocou em prática no robô, qual que é a nossa real finalidade? É melhorar o nosso payoff, ou seja, eu quero entrar melhor na operação, então eu quero comprar um suporte, eu quero comprar uma região de fundo, aí eu quero vender uma região de topo. Porém, para quem olha, de primeiro momento, vai falar, pô, mas me parece que são operações contra a tendência. Na verdade, não são operações contra a tendência. Se o movimento está direcional para cima, você pode colocar, por exemplo, o teu robô só para comprar. Então, numa perna de alta, você sempre vai comprar, né, o teste de fundo. Você sempre vai comprar uma região de suporte de volatilidade. Então, ok. Mas qual que é a trava de proteção, que é o delta? A gente sabe que, por exemplo, pegar o exemplo dos 15 minutos. Se essa consolidação de todos esses blocos que estão aí, na média, o delta dele está rodando, vou falar um número que eu não estou com o olho aberto aí para a gente ver, está rodando 50 mil contratos. Está com delta de 50 mil. Você está vendo que o mercado está lateral, encaixotado. Normalmente no mercado, quando vem forte deslocamento de preço acompanhado de volume, costuma-se ser o quê? Reversão de movimento. Então, por exemplo, se vem uma vela muito forte de agressão na venda, deslocando o preço, o nosso robô compraria a nossa linha verde. Se até o preço tocar na nossa linha verde, entrar um delta alto ou mais alto do que nós configuramos ou o cliente configurou, o robô não vai abrir essa compra. Essa é a principal trava, tá? Então, assim, deslocamento de preço com muita agressão, que é o delta, né? Ou seja, essa vela está muito mais forte ou muito mais cheia do que o teu estudo de delta, o teu robô não vai deixar fazer a operação. É um filtro de volatilidade baseado em agressão, que a gente implementou no robô também.
Então, além de ter as bandas, o robô tem uma proteção quando vem, digamos assim, um movimento muito fora do padrão para proteger, para ti não tomar, digamos assim, um stop no movimento de reversão, tá? A gente falou aqui basicamente do indicador, mas a gente tem que apresentar aqui o robô, tá? Então, para a gente montar o robô de volatilidade, nós vamos ter aqui dentro do nosso painel, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, tá? Vou colocar aqui o meu robô de volatilidade, vou determinar o ativo que eu vou operar, normal, tá? Deixa eu botar aqui um WDO V21, que é o dólar que nós estamos operando no mês de setembro, tá? Quantidade não vem muito em questão agora, tá? Horário também não vem muito em questão. Eu quero operar que nem o Evandro, então eu vou colocar aqui, ó, o meu time frame 15 minutos. Olha só, periodicidade 15, aqui onde consta ticks e renko. Se eu quero utilizar candles, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar em minutos, tá? Posso travar o meu robô para compra ou para venda, tá? Então, por exemplo, se eu quero que meu robô trabalhe somente comprando quando bater na banda de baixo e não quero que ele venda quando bate na banda de cima, porque eu acho que o ativo está numa tendência de alta, posso travar a compra e a venda por aqui, para te operar só um lado da banda, tá? No nosso caso aqui, vou deixar os dois lados. Configuração de indicadores, tá? Neste perfil de volatilidade, a gente não usa muito essa questão de indicadores, vai ficar a critério de estudo de cada um, mas não dá para também filtrar muita coisa, né? Quanto mais filtros, mais difícil vai ficar, né? Porque a gente está operando, é um perfil destinado a operar volatilidade, principalmente consolidação. Então, nós não vamos usar esses filtros aqui praticamente, tá? E aqui na configuração de entrada, eu tenho duas coisas a fazer. Primeiro, vim aqui no perfil e escolher o perfil volatilidade, tá? Vou escolher aqui o perfil volatilidade. E aqui na parte de baixo é onde eu vou colocar aqui as configurações das minhas bandas e o meu delta, tá? Então, por exemplo, eu não quero... Oi? Deixa eu só complementar. Nesse detalhe aí da agressão máxima, que é o delta, se deixar 30, é a mesma coisa que deixar 30 mil, tá? Então, só para o pessoal saber, tá? Só um detalhezinho. Então, tá. Então, aqui 30 mil. Então, se eu quiser... Digita 30 mil aí, para o pessoal ver. Aí. Mas esse 30 ali equivale a 30 mil, certo? Vamos lá. Fator de variação positiva. Isso aqui é a minha banda superior. Como é que eu preencho aqui, Evandro? 0,10, para ficar igual ao indicador. Você colocou quanto lá naquela banda? 008? 008. Então coloca 0, digita 0,8 aí e vai preenchendo com 0. Tem 4 casas. 0,08. Aqui embaixo também, banda inferior. 0, vou botar o 8 e vou empurrando com 0 até chegar lá, ó. 008, tá? Que é a banda que eu determinei aqui para operar o meu dólar aqui no 15 minutos, tá? Esses ajustes aqui, a nossa preocupação agora não é passar para vocês quais os ajustes usar. Esse aqui é só um modelo para vocês saberem como criar o primeiro robô de volatilidade e como vai funcionar este robô de volatilidade. E tem mais uma situação, por quê? Porque quem opera com robô, né, não tem aquela opção de escolher muito, agora eu vou entrar, agora eu não vou entrar. Então, o que acontece? Quando se faz um robô, a gente tem toda a preocupação de colocar umas travas a mais. Então, neste ponto aqui, ó, máximo de operação por candle,
eu vou determinar o número de operações que eu permito que o robô faça em uma mesma vela. Por quê? Porque imagina que essa vela aqui bateu uma vez aqui. Vamos imaginar que eu estou fazendo um scalp de um ponto. Bateu aqui, deu entrada de compra, voltou um ponto, saiu. Bateu de novo, vai entrar de novo. Voltou, saiu. Bateu de novo, vai entrar de novo. Então, isso aqui poderia dar 4, 5, 6, 7 entradas, uma atrás da outra, de scalp. Então, para evitar isso, nós temos uma trava, máximo de operações por candle. Então, eu posso determinar, por exemplo, eu quero uma operação só a cada candle ou a cada renco. O que vai acontecer? Por exemplo, um renco que nem esse aqui, se ele bateu embaixo e comprou, a hora que ele bater em cima, ele não vai vender. Por quê? Porque ele já fez a única operação que eu permiti por candle. Se eu colocar aqui 2, 3, 4, ele vai ficar batendo aqui 2, 3, 4 vezes até atingir o limite que você permitiu. Lembrando que quem trabalha com volatilidade, tá, nem por isso pode se descuidar das configurações de risco, tá? Então, todos os demais filtros do robô funcionam nas configurações de risco. Tu vai colocar aqui uma boleta OCO, que tu vai definir para operar, tá? Neste caso aqui, nós não vamos usar stop ATR, por quê? Porque não vai atingir o ATR, a gente vai trabalhar realmente a volatilidade, então a saída indicada é por boleta OCO, certo? E aqui as configurações de risco normal do robô, que a gente vai colocar a meta, atingiu a meta para, ou perdas consecutivas, ou número de operações, que é a trava geral do robô. Certo, pessoal? Este aqui... Fala, Evandro. Só uma dúvida. De repente, eu calibrei um pouquinho errado a minha banda e o preço estourou um pouquinho. Eu tenho um recurso de fazer um aumento de posição ou não? Tem um recurso de aumento de posição. Está aqui nas configurações de entrada, que é um outro item do robô, que tem um vídeo separado, aonde eu posso colocar aqui, ó, reforço de posição. Então, se eu quero, por exemplo, que o meu robô, num caso desses aqui, ó, que estourou a banda, vendi, foi contra o meu preço e eu quero melhorar o preço médio, eu ainda vou ter essa opção de fazer o aumento de posição. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, que está aí presente no manual, lá o vídeo sobre reforço de posição. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o vídeo do 2MV Volatilidade, como inserir o indicador, como criar o primeiro robô. Configurações, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos passar as configurações nas lives da manhã e o Evandro aí vai nos ajudar nessa parte. Evandro, que é o mentor do projeto Volatilidade, desenvolvedor aí desse perfil e vem trabalhando a volatilidade há muito tempo. Beleza? Feito, galera. Gil?